A visão de Deus. Da Revista Espírita, de maio de 1868, se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Esta é fácil de responder. Por serem limitadas as percepções dos seus órgãos visuais. Elas os tornam inaptos à visão de certas coisas, mesmo materiais. Alguns fluidos fogem totalmente à visão e aos instrumentos de análise. Vemos os efeitos da gripe, mas não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos em movimentos, sob influência da força de gravitação, mas não vemos essa força. Os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo espiritual. Somente a nossa alma pode ter a percepção de Deus. Isso posto, nos leva à seguinte questão: poderemos vê-lo após a morte? A esse respeito, só as comunicações de além-túmulo podem nos instruir. Por elas, sabemos que a visão de Deus constitui privilégio das mais depuradas almas, e que bem poucas, ao deixarem o envoltório terrestre, se encontram no grau de desmaterialização necessária a tal feito. Para ficar mais claro, vamos fazer uma comparação. Uma pessoa que se ache no fundo de um vale, envolvido por nevoeiros, não vê o sol. Entretanto, pela luz difusa percebe que tem sol. Se dispõe a subir a montanha, à medida que for subindo, o nevoeiro irá se tornando menos denso, a luz cada vez mais viva. Só depois que tenha subido acima da camada brumosa e chegando a um ponto onde o ar esteja perfeitamente límpido, contemplará o sol em todo o seu esplendor. Dá-se o mesmo com aquele que tivesse a cabeça envolta por vários véus. A princípio não se vê absolutamente nada. A cada véu que se retira, distingue um clarão cada vez mais nítido. Apenas quando desaparece os últimos véus é que percebe as coisas mais claramente. Assim é com a alma. O envoltório perispirítico, conquanto nos seja invisível e impalpável, é com relação a ela verdadeira matéria, ainda grosseira demais para certas percepções. Ele, porém, se espiritualiza à medida que a alma se eleva em imoralidade. As imperfeições da alma são como véus que obscurecem sua visão. Cada imperfeição de que ela se desfaz é um véu a menos. Só depois de se haver depurado completamente é que fruirá da plenitude das suas faculdades. Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingirem o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber em todo o seu esplendor. Pelo fato de não o verem, não segue que os espíritos imperfeitos estejam mais distante dele do que os outros. Esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, do mesmo modo que nós estamos mergulhados na luz. Os cegos também estão mergulhados na luz, e contudo não a veem. As imperfeições são véus que ocultam Deus à visão dos espíritos inferiores. Para isso, não lhes é preciso subir nem procurá-los nas profundezas do infinito. Desimpedida a visão espiritual das manchas morais que a obscureciam, eles o verão em todos os lugares onde se achem, mesmo da terra, porquanto Deus está em toda a parte. O espírito só se depura com o tempo, sendo as diversas encarnações o alambique em cujo
fundo deixa de cada vez alguma impureza. Ao abandonar o seu invólucro corpóreo, os espíritos não se despojam instantaneamente de suas imperfeições. Razão porque, depois da morte, não veem a Deus mais do que o viam quando vivos, mas à medida que se depuram, têm dele uma intuição mais clara. Não o veem, mas compreendem-no melhor. A luz é menos difusa. Nenhum homem pode ver a Deus com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida a alguns, só o seria no estado de êxtase, quando a alma se acha tão desprendida dos laços da matéria que torna possível o fato durante a encarnação. Isso dá margem a novas questões. Sob que aparência se apresenta a Deus aos que se tornam dignos de vê-lo? Será sob uma forma qualquer? Sob uma figura humana ou como um foco resplendente de luz? A resposta é: a linguagem humana é insuficiente para dizê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia de tal coisa. Somos quais cegos de nascença, a quem procurasse inutilmente fazer compreender o brilho do sol. A nossa linguagem é limitada pelas nossas necessidades e pelo círculo das nossas ideias. A nossa inteligência é muito restrita para compreender e a nossa vista, por muito fraca, ficaria deslumbrada. Eis aí os motivos pelos quais nós não temos condições nem de esclarecer esse fato com facilidade e muito menos de ter a visão de Deus. Ficamos por aqui, mais uma vez agradecidos e pedindo que Jesus esteja sempre conosco.